A paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus por mais um vídeo. Que bom ter você aqui conosco. Mais uma mensagem da nossa série A Jornada da Promessa. Glória a Deus. E hoje, meus irmãos, o título desta mensagem é Isaac, a promessa que permanece. Estamos fazendo aqui uma série então de Abraão, Isaac e Jacó e trazendo ensinamentos bíblicos muito poderosos. No último vídeo nós falamos sobre Abraão. E nós falamos um pouco sobre, de fato, o chamado de Abraão. E eu te mostrei, conforme a Bíblia fala, que teve uma ruptura, né? Sai da tua terra, vá para outra terra, sai daí e vai para outro lugar que depois eu vou te mostrar, eu vou te mostrando. E a gente viu, né, como Deus é extraordinário, porque, de fato, Abraão, ele teve fé, ele creu. E por ele ter essa fé e acreditar e ter essa convicção, meus irmãos, Deus fez coisas extraordinárias. E nós entendemos também nessa série, dessa primeira mensagem, né, que a promessa é proporcional à obediência. E também que o chamado revela o caráter de quem obedece. E hoje, meus irmãos, eu vou mostrar para vocês aqui então, a promessa permanece. E ela permaneceu em Isaac. E a gente vai ver aqui em Gênesis, no capítulo 26, no versículo 1 ao 6, o seguinte: E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Vejam isso. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tem jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei a tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Glória a Deus. No versículo 12, a palavra vai nos dizer, ainda em Gênesis 26, que vai dizer bem assim: E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Glória a Deus, meus irmãos. Isso aqui é muito interessante porque a introdução dessa mensagem que eu quero começar a falar para vocês é o seguinte: Isaac, ele era o filho da promessa, mas ele também era o símbolo da fidelidade silenciosa com Deus. Ou seja, aqui a gente começa a ver que enquanto Abraão é lembrado por sair, Isaac é lembrado por ficar. Às vezes, obedecer a Deus não é mudar de lugar, meus irmãos, mas é você permanecer aonde Ele te mandou, mesmo quando parece que tudo está seco, mesmo quando parece que tudo está fora de ordem, está um caos e não faz sentido. Isso é muito interessante porque Gênesis vai falar bem assim: O Senhor apareceu a Isaac e disse: Não desça ao Egito, fique na terra onde eu lhe indicar. Olha que interessante isso. O que isso significa? A obediência de hoje é o que sustenta a promessa de ontem. Isso é muito legal porque para uns Deus vai direcionar uma ordem, para outros Deus direciona outras ordens. E muitas vezes você, meu irmão, você quer comparar o que Deus está falando com o teu amiguinho e está falando contigo. Às vezes é coisa diferente, é um tempo diferente, é um mover diferente. E quantas vezes você quer comparar o que está acontecendo com o teu coleguinha do lado? E aí a gente vai para o ponto 2 que fala que Deus prospera quem permanece. Isso aqui é interessantíssimo, porque Isaac, ele planta na terra seca e ele colhe 100 vezes mais. Olha que interessante isso. Só que isso não foi por causa da terra, meus irmãos, isso foi por causa da presença. Por causa da presença dele, de estar ali, e ali Deus o abençoou. Por ele estar naquela terra, a obediência a Deus, Deus fez ele prosperar. Então a promessa, ela não depende de circunstâncias, mas sim de uma aliança que Deus entrega para a tua vida. Então muitas vezes hoje você olha para a tua vida e fala bem assim: eu não vejo como Deus tem uma promessa para mim, ou eu não vejo como Deus pode mudar a minha vida. Mas, meu irmão, se você está pensando isso por conta das circunstâncias, saiba que isso aí é uma mentira. Você está se enganando e você está criando uma ilusão na sua cabeça que não é real. Porque a promessa não depende da circunstância. É uma aliança que Deus tem feito com você e não tem nada a ver com a circunstância. Porque nesse contexto aqui, o que a palavra vai falar? Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoou. É Deus que prospera, é Deus que faz. Não importa se o solo é seco ou as circunstâncias são contrárias.
Porque quem planta no propósito colhe o impossível. Então, mesmo que você hoje olhe para a tua circunstância e você fala bem assim, não tem como. Deus olha e fala, tem como, e eu vou te mostrar agora. Então isso é muito sério, porque isso aqui é algo que é um princípio. Isso aqui é um princípio. Quando você vê o que Deus fala para Isaac, ó, meu filho, fica aqui. Isso é um princípio. Ponto 3. Quem carrega a promessa precisa reabrir poços antigos. Então aqui a gente vai ver, né? Gênesis 26, 18, que Isaac abriu os poços cavados no tempo de seu pai, Abraão, que os filisteus haviam entulhado. Então aqui a gente vai ver, né, que Isaac, ele reabre os poços do seu pai, reabre os poços de Abraão. E esses poços, eles haviam sido entulhados, ou seja, isso representa restaurar fundamentos na sua vida, restaurar complexos na sua vida, restaurar situações antigas da sua vida. Muitas vezes, meus irmãos, antes de Deus te chamar para você abrir novos poços, você vai ser chamado por Deus para você reabrir aqueles poços antigos que tentaram te afligir e te derrubar. Então talvez hoje você tenha tantas feridas e complexos, tantas situações na sua vida que são desafiadoras, que você não resolveu ainda e não curou essas questões na sua vida. E isso é muito poderoso, porque se você não resolver essas questões no seu passado, e você não resolver seus complexos e feridas e muitas situações que você já tinha celebrado perdão, isso vai ficar te corroendo e vai impedir com que você possa abrir novos poços. Então olha que interessante, Isaac reabriu os poços do seu pai. E esses poços haviam sido entulhados. Isso representa que o que no passado foi entulhado, você muitas vezes tem que voltar lá para pegar aquele entulho e tirar aquele lixo, tirar aquelas coisas que estavam lá. Então, muitas vezes você vai ver isso aqui acontecendo, de traumas, feridas e complexos, que Deus vai lá e Ele move aquilo, Ele limpa aquele entulho, Ele vai tirando e removendo aquilo, para que assim aconteça uma nova porta, um novo poço, por assim dizer, né, nesse contexto, uma nova vida, uma nova unção. Ou seja, a geração da promessa é aquela que restaura o que foi perdido. Muitas vezes, meus irmãos, você tem coisas no passado que não foram resolvidas e Deus está te pedindo bem assim, ó, volta lá, resolve e vamos lá para o próximo poço. Então imagina que a tua vida e a minha são vários poços que ficam no passado. Se você não resolve os entulhos que ficam no poço, eles ficam poços antigos cheios de entulho. Vamos pensar assim? Como é que seriam esses poços antigos cheios de entulho? Falta de perdão, complexos, feridas, pecados. Se você não resolver isso, se você não resolver essa equação e tirar esse entulho, tirar isso, meus irmãos, isso vai dar problema. Então isso aqui é muito legal, porque quando a gente olha para isso, a gente começa a ver que se a gente não resolve, meus irmãos, isso aqui pode impedir o nosso progresso, pode impedir a nossa maturidade espiritual. Você tem que restaurar isso. Você tem que restaurar esses complexos feridos que você tem. Com o seu pai, com a sua mãe, com o amigo. Tem que restaurar. Hoje. Você tem buscado novos poços enquanto os antigos ainda estão entulhados? Porque às vezes você tem buscado coisas novas na sua vida, sendo que você nem resolveu o seu passado. Como assim, Nicolas? As coisas que você fez mesmo. As pessoas que você magoou, que você machucou. As pessoas que você traiu. As pessoas que você magoou mesmo. A falta de perdão que você não liberou. As pessoas que você tem que pedir desculpa por todas as coisas que você fez. Você tem que resolver essas coisas antigas, esses poços entulhados. Sabe, esse lixo que está dentro de ti. Lógico, você vai no processo resolvendo, mas assim, você vai ter coisa para tirar também, né? Mas lembre-se, se você não tirar o que está no passado, eu digo problemas não resolvidos, não solucionar aquilo, vai acarretando. É uma somatória, meus irmãos. Então resolve o que tem que resolver para você não ficar travado. Amém? Ou seja, meus irmãos, nessa mensagem a gente vê que Isaac nos ensina que a promessa não se cumpre apenas quando a gente avança, sabe? Mas muitas vezes, quando também a gente permanece. Então, quem decide permanecer na direção de Deus, no fim, verá 100 vezes mais. Se você hoje recebeu uma palavra para ficar, então fica. Se é Deus mandando você ficar, então fica.
Se Deus manda você, então vá. Muitas vezes a gente questiona porque também Deus está fazendo no coleguinha dessa forma e Deus está fazendo no outro dessa forma. E a gente questiona o que Deus está fazendo na nossa vida. Mas quem permanece fiel na promessa verá 100 vezes mais. Então comenta aqui embaixo. Eu decido permanecer no lugar da promessa. Porque eu creio que Deus, Ele já está enviando provisão sobre a tua vida. Já pensou? Muitas vezes o que você já está vivendo já é a promessa de Deus. A provisão já chegou. Já está acontecendo. Você só não abriu seus olhos. E eu creio que Deus vai abrir seus olhos para, assim como Isaac, Ele te dar uma instrução. E a partir disso você realizar a obra de Deus na terra. Amém? Glória a Deus. Comenta aqui embaixo então. Eu decido permanecer no lugar da promessa. Glória a Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!